Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 65, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, como de costume, como de praxe, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Pega o link desse vídeo aqui e já manda lá no grupo do WhatsApp da sua família e de seus amigos, porque assim todo mundo vai ter acesso ao Evolução Diária. Eu também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos ter ministração da série Linha de Chegada. Terceira ministração para ser mais específico, tá certo? E você é meu convidado especial. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja na Evo, nós estamos na região do Butantã, em São Paulo, Avenida Eliseu de Almeida, número 985, tá certo? Você que é de outra cidade, você que é de outro país, você pode acompanhar pelo canal da Evo TV, aqui no YouTube também, hoje às 20 horas. Bom, dei aqui os avisos, já pedi para você curtir, comentar e compartilhar. Vamos então ao nosso estudo de hoje, sem perder tempo. Hoje nós vamos estudar, como eu disse anteriormente, o Salmo de número 65. É um salmo bem curto e também um salmo de Davi. A versão da Bíblia que a gente usa aqui no Evolução Diária é uma versão bem simples de entendimento, não é uma das melhores versões, eu sempre digo isso aqui, mas é uma versão que vai facilitar o seu entendimento, tá bom? Nós estamos na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Vamos lá, o texto diz assim na versão NTLH, Salmo 65. Salmo de Davi, ou seja, já está dizendo aqui quem é o escritor do Salmo, é uma canção ao regente do coro. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Pessoas de toda parte virão para te adorar. Por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoa. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aquele que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos responde, dando-nos vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalma o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalma a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tem feito, o mundo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tem feito, há gritos de alegria, de um lado da terra até o outro. Fazendo chover, mostra o teu cuidado pela terra e torna boa e rica. Com as chuvas dos céus, enche a água aos rios e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparastes. Regas com muitas chuvas as terras aradas e elas ficam esmolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passa a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. Verso 13. Os campos estão cobertos de carneiro e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Bom, vamos entender melhor esse texto aqui em nome de Jesus. O Salmo 65, na verdade, é um cântico, conforme o próprio Salmo diz, é um cântico de Davi, um cântico de louvor, um cântico de adoração, um cântico de gratidão a Deus. Davi aqui está louvando a bondade de Deus, Davi está louvando a providência de Deus e ele está fazendo uma alusão o quanto Deus cuida até mesmo da natureza e também na vida de todo o povo. Então o salmista aqui começa expressando a sua expectativa de que Deus será louvado em Sião e ele também faz votos, né, para que esses louvores eles sejam feitos e tudo seja cumprido. Então ele reconhece a Deus como aquele que ouve as orações do povo, que perdoa os pecados do povo. Davi também destaca a bênção de ser escolhido por Deus como povo de Deus para habitar no seu templo. Então Davi também continua celebrando aqui a grandiosidade de Deus na criação, ou seja, ele fala sobre a natureza, a criação, mencionando todo o poder de Deus sobre as montanhas, os mares, os rios, as terras. A terra responde à presença de Deus com abundância, com fertilidade, com prosperidade, e a natureza é vista como um reflexo da generosidade de Deus, tá? O salmista reconhece que apesar das transgressões, do pecado do povo,
Deus ele age com perdão, Deus ele age com misericórdia, e ele enfatiza a importância de confiar em Deus, que governa sobre toda a terra e controla os elementos da natureza. E por fim, Davi conclui aqui no Salmo 65 com uma expressão de alegria e louvor, à medida que o povo vai reconhecendo as bênçãos abundantes do Senhor, né, e a fidelidade constante de Deus, o povo é próspero, vai se tornando próspero e abençoado. Então esse salmo é uma canção que em suma celebra a relação entre Deus e o seu povo, destacando a gratidão pela provisão divina na natureza e na vida cotidiana do povo, ok? Então, em suma, o Salmo 65, resumidamente, de forma interpretativa, é tudo isso que a gente acabou de falar. Agora, eu sempre digo que a grande sacada, né, da Bíblia, no meu ponto de vista, é a gente aprender a colocar aquilo que a gente entende, aquilo que a gente aprende em prática. Então, o Salmo 65 é um convite a prática constante do louvor e da adoração a Deus. Então nós vemos aqui um cântico, né, um louvor, é uma adoração ao Senhor, e é uma canção de Davi que transcende os altos e baixos da vida. Ou seja, Davi, ele está louvando a Deus independente da circunstância. Não importa se está tudo bem ou se está tudo difícil, então aqui está transcendendo literalmente a rotina do dia a dia, independente dos altos e baixos, né? Então Davi aqui destaca a importância de podermos manter uma perspectiva positiva independente das circunstâncias e nos manter firmes em adoração ao Senhor, tá? Vamos refletir aqui bem rapidinho sobre alguns aspectos bem significativos aqui do Salmo 65. Primeiro, que no Salmo 65 é um chamado ao louvor. Então, a primeira coisa que a gente consegue identificar é que Davi está nos chamando a louvar a Deus em todo o tempo. Então, Davi aqui nos lembra que o louvor a Deus, ele não deve ser restrito apenas a momentos de alegria e prosperidade. Então muita gente só consegue extrair da sua boca uma palavra de louvor e adoração a Deus quando tá bem, quando as coisas tá difícil, as pessoas tendem a não a louvar a Deus, a não ser gratos, né? E expressar o seu louvor. Então o louvor, ele deve ser uma prática constante nas nossas vidas, e isso nos desafia a não condicionarmos a nossa adoração às condições favoráveis apenas, mas da gente se aprofundar a nossa relação com uma conexão mais íntima com Deus através do louvor, independente do momento. Ou seja, Davi aqui está fazendo um chamado, trazendo para a prática, tá? Davi está fazendo um chamado para que nós possamos adorar a Deus independente das circunstâncias e em todo momento. Então a lição de aplicação prática é um chamado ao louvor, tá? Davi está chamando o povo da sua época a louvar a Deus e trazendo para os nossos dias esse chamado, ele permanece firme. Nós precisamos louvar ao Senhor independente da circunstância. O que mais que esse texto tem para falar, trazer de lição prática para a gente? Que nós precisamos louvar a Deus também no tempo de desafios, né? Então a prática de louvar a Deus, principalmente no tempo desafiador, é uma disciplina espiritual que deve transformar a nossa perspectiva de vida. Então, quando a gente encontra alguma dificuldade, a tendência natural é reclamar, duvidar, né? Duvidar da presença de Deus, reclamar com Deus. Então, no entanto, nós estamos vendo aqui Davi nos ensinando algo poderoso. E a gente, na Bíblia, a gente vai enxergar que o apóstolo Paulo, quando ele estava passando por uma grande dificuldade, a Bíblia diz que ele e Silas estavam numa prisão, eles estavam presos. Qual foi o recurso que ele usou para que houvesse libertação? Ele usou o recurso do louvor. Então, no meio de um grande desafio, numa prisão, numa luta ali por conta da pregação do Evangelho, Paulo e Silas começaram a aclamar. E o louvor, ele é uma arma poderosa, uma ferramenta de libertação e fortalecimento espiritual. Tem muita gente aprisionada pelo pecado e não sabe usar corretamente a arma, a ferramenta chamada louvor, tanto para que você se fortaleça espiritualmente, como se liberte, né, do pecado e outras coisas mais, tá? Davi também está nos ensinando sobre uma conexão espiritual através do louvor. Então o louvor nos conecta com Deus. O louvor constante, ele não é apenas uma atividade externa, é uma
postura de coração. Anota isso aí em nome de Jesus. O louvor é uma postura do seu coração que fortalece a sua conexão espiritual com Deus. Então, quando você escolhe adorar a Deus em qualquer circunstância, em todos os momentos, isso começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual que te permite reconhecer a presença de Deus na sua jornada do dia a dia. Esses dias eu estava falando com um amigo. Ele pediu para que eu fosse orar na casa dele, comprou uma casa nova e tal, e aí nós estávamos conversando que alguns dias atrás eu acho que eu já até contei essa experiência, eu não lembro se aqui no Evolução Diária ou em uma das minhas ministrações. Eu e a minha esposa, a gente foi ver alguns apartamentos, que a gente está querendo trocar o nosso apartamento da praia e tal, e aí a gente começou a entrar em alguns apartamentos e a pastora Vanessa, ela tem uma sensibilidade, ela enxerga o mundo espiritual, né? E eu sinto, ela enxerga e eu sinto, então eu começo a sentir enjoo, eu começo a sentir tontura, fraqueza, e ela enxerga as coisas. Então quando a gente tem uma conexão espiritual ali, desenvolve uma conexão espiritual profunda, quando a gente tem essa sensibilidade espiritual, a gente consegue discernir o ambiente espiritual no ambiente físico, tá? Então o louvor é uma arma assim poderosa para te trazer para a tua vida a conexão espiritual. Então através do louvor, o louvor constante, ok? Ele desenvolve essa sensibilidade espiritual que vai te permitir reconhecer a presença de seres espirituais no ambiente físico. Então o louvor vai desestabilizar o ambiente espiritual maligno e vai estabilizar o ambiente para que Deus comece a agir ao seu favor, tá bom? Davi também ele fala sobre louvor na prosperidade ou na adversidade. Então hoje aqui é um aulão sobre louvor, tá certo? O Salmo 65 vai nos lembrar que o louvor ele é apropriado tanto na abundância quanto na escassez. Então não é só no tempo de prosperidade que nós vamos louvar e adorar a Deus. Tá difícil, louva. O apóstolo Paulo, né? Paulo e Silas na prisão, no momento mais difícil, fizeram ali um tempo de louvor e as cadeias quebraram, as portas se abriram, as correntes quebraram. Então essa verdade de louvor em meio à adversidade, ou independente de prosperidade ou luta ou adversidade, vai desafiar a mentalidade que associa o louvor apenas aos tempos bons. Então quando a gente mantém uma atitude de gratidão nos altos e baixos, nós reconhecemos que Deus está no controle independente de qualquer circunstância, tá bom? E para finalizar aqui, louvor como exercício diário. Isso aqui é muito interessante. A prática do louvor não precisa ser uma prática elaborada, ok? Você não precisa ter uma voz afinada para adorar a Deus, ok? Uma coisa, outra coisa. Eu costumo dizer que para a pessoa fazer parte de um ministério de louvor, de um grupo de louvor, ela tem que ter, no mínimo, recursos naturais ou desenvolver habilidades com a sua voz, aprender a cantar, né, para poder se apresentar ao público, ao povo, adorando a Deus. Agora, eu sou uma pessoa que gosta de adorar a Deus, eu não canto no louvor da igreja, né? Eu louvo a Deus no meu carro, eu tô sempre ali conectado com Deus, só que tem uma grande diferença de estar conectado, né? Porque a gente anda o tempo inteiro conectado, mas não tira um tempo de oração, a gente anda o tempo inteiro conectado, mas não tira um tempo de louvor, né? Então não é só estar conectado, é entender o momento com Deus para você não perder a sensibilidade espiritual. Então a gente precisa exercitar o louvor no dia a dia. A prática do louvor, como eu disse, ela não precisa ser uma prática elaborada, ela pode envolver momentos simples de agradecimento, né, apreciando a natureza. Eu mesmo gosto de tomar o meu café todos os dias olhando para a natureza, para a mata que eu tenho no fundo da minha casa. Eu olho para aquilo e eu começo a louvar a Deus, eu começo a agradecer, eu começo, sabe, a colocar toda a minha gratidão para fora. Isso é uma forma de louvar a Deus. Nossa, Deus, como o Senhor é lindo, olha como o Senhor fez a natureza, né, as cores ali, vários tons de verde nas árvores, uma coisa tão bonita, o vento batendo nas árvores, né, o céu azul, as nuvens. Então você começa ali a enxergar Deus na natureza. Isso é muito interessante. Então, tudo que Deus criou, né, é para adoração dele, né? Então nós precisamos aprender a adorar a Deus no nosso dia a dia. Então quando a gente coloca o louvor nas nossas rotinas, a gente desenvolve uma mentalidade que transcende as circunstâncias temporais. A gente acessa um novo tempo, a gente não fica preso na nossa temporalidade. E para concluir tudo aqui, o Salmo 65 então é uma lição muito clara. A prática constante do louvor e da adoração é uma escolha.
é uma escolha, presta atenção, que molda a minha, sua perspectiva de vida e nutre a nossa conexão com Deus. Então, quando a gente cultiva essa disciplina espiritual através do louvor, a gente acaba encontrando força na adversidade, a gente experimenta a presença de Deus de maneira constante nas nossas vidas e a gente também mantém uma perspectiva ainda mais positiva sobre as coisas, tá? E sempre confiando que independente da situação, independente da estação, Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Então, que a gente possa aqui diariamente elevar os nossos corações em louvor, confiando que Deus está em todo tempo na nossa vida e só Ele é digno de louvor. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós finalizamos o Salmo de número 65. Agora eu quero te fazer um convite especial. Vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, comentou e compartilhou, faz isso agora. Tira aí 20 segundos do seu dia, tá? Isso é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu sei que tem muita gente precisando da palavra de Deus, né, para poder viver uma vida de paz e prosperidade. Tira um print da tela, escreve aí sobre a lição de hoje, louvor e adoração. Hoje nós aprendemos sobre louvor e adoração, a perspectiva de Davi sobre louvor e adoração. Enfim, escreve um pouquinho daquilo que a gente aprendeu hoje, tá? Tira esse print aí, posta nas suas redes sociais, me marca que eu quero repostar tudo em nome de Jesus. E não se esquece que hoje à noite, terceira ministração na Evo presencial, tá? Da série do mês, a qual eu estou falando sobre a linha de chegada. Nós estamos no último mês do ano e é muito importante que a gente entenda todo o processo, né? Porque muita gente plantou e colheu, outras pessoas ainda não, para que não gere frustração. Então eu estou trazendo ensino principalmente sobre a questão da disciplina. Hoje eu vou começar a falar sobre confiança. Então, em nome de Jesus, esteja conosco hoje. Se você é de outro estado, se você é de outra cidade, de outro país, você pode acompanhar pelo YouTube. Mas se você é aqui de São Paulo, vem para a igreja em nome de Jesus. Vamos estudar juntos a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até hoje à noite na Evo e amanhã novamente no Evolução Diária.